Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre oração. Uma palavra que Deus tem falado muito comigo ultimamente. E eu particularmente creio que quando Deus ele me dá uma direção, que quando ele começa a falar algo comigo, é para que eu passe tempo meditando sobre o assunto. Meus queridos, Deus ele não pede nenhuma experiência na vida da gente. Nenhuma. Ele não pede assim nenhum momento de experiência na vida da gente. Eu acredito que a vida da gente é feita de um crescimento constante. A oração, ela é imprescindível, meus queridos, na vida do homem, da mulher, de Deus, daqueles que temem a Deus. Eu não gosto muito de enfatizar a religião, mas eu gosto de enfatizar a relação do homem com Deus, da mulher com Deus. Vamos lá então, eu vou começar falando ali de Salmos no capítulo 4, no versículo 3, está escrito o seguinte: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. O salmista, ele está deixando claro ali que tipo de pessoa o Senhor escolhe. Deus escolhe o piedoso. E Deus ouve quando o piedoso o invoca. De que forma? Quando o piedoso fala com ele. É imprescindível que nós falemos com o Senhor, meus queridos. Nós não precisamos e nem devemos buscar resposta, não devemos buscar resposta de ímpios, de pessoas que não têm relação com o Senhor. A Bíblia fala diversas vezes que nós devemos buscar e levar a Deus e deixar os nossos desejos, as nossas petições conhecidas do Senhor. Então, meus queridos, não percam o tempo de vocês. É óbvio, às vezes a gente quer abrir o coração da gente, a gente quer falar com alguém que a gente gosta sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre as nossas dificuldades. Mas, queridos, Deus é o nosso verdadeiro Pai. E é Ele quem tem poder para ajudar cada um de vocês. Não se escorem em homens. Se escolhem naquele que tem poder para responder vocês. Vejam, o salmista disse aqui: o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ainda em Salmos, lá no 65, no 2, está escrito o seguinte: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. E no 66 e no 18 está escrito o seguinte: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, é o contrário daquilo que está escrito lá no Salmo 4, no versículo 3. Nós não devemos acalentar o pecado no nosso coração, para que nós sejamos limpos na presença do Senhor. Não se esqueçam, Jesus nos ensinou que se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Então não percam essa comunhão com o Senhor Jesus. É importantíssimo que vocês não percam essa comunhão com o Senhor Jesus. Não acalentem o pecado no coração de vocês, para que o Senhor possa continuar ouvindo a oração de cada um de vocês. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ora, meus queridos, é muito difícil nos dias de hoje nós não andarmos ansiosos, eu sei disso. Mas o medo, a ansiedade, tudo isso é perda de tempo. Porque nós temos um Deus poderoso. E olha, se vocês pararem para pensar, eu não sei se vocês têm um ano na presença do Senhor, um mês, 10 anos, 20 anos, não importa. Se vocês pararem para pensar, tragam à mente de vocês por quantos problemas vocês já passaram. E vocês se preocuparam, ficaram ansiosos, mas Deus não permitiu que vocês naufragassem em nenhum deles. Ou eu estou falando bobagem aqui para vocês, estou falando uma mentira para vocês. O Senhor, Ele cuida da gente. Nós ficamos sim ansiosos, mas nós não devemos dar vazão para a ansiedade. Aqui em Filipenses nós vemos escrito que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nada deve nos abalar. Talvez vocês digam para mim: muito fácil fazer essa afirmação. Enquanto eu vivo uma doença, enquanto eu vivo a falta de dinheiro, enquanto eu vivo a depressão. Mas é exatamente esse o problema. Esse é o ponto, meus queridos. Nós devemos focar o Senhor. Nós não devemos focar
aquilo que está nos maltratando, que está nos jogando para baixo. Nós sempre vamos ter duas opções. Ou nós focamos no Senhor e as promessas dele, e a palavra dele, e aquilo que ele é, e aquilo que ele pode fazer. Ou nós vamos ficar alimentando esse monstro da ansiedade nas nossas vidas. E isso é muito errado. Meus queridos, quando Moisés esteve diante do Mar Vermelho, não havia saída. Os olhos humanos ali diziam para eles: vocês morrerão aqui. Porque vem Faraó com o seu exército, nós não temos armas. Eles nem armas tinham, eles nem eram guerreiros. Então, meus queridos, se nós formos dar atenção ao que os nossos olhos estão vendo, a situação, certamente nós não vamos ver a bênção do Senhor. Nós temos que confiar. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, está escrito o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vejam, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Retomando lá em Filipenses 4:6, ali o versículo ele termina dizendo o seguinte: apresentem seus pedidos a Deus. Vejam, eu estou querendo bater nesse ponto para vocês entenderem a importância da oração, de vocês apresentarem os seus pedidos a Deus, de vocês estarem limpos na presença dele. Está escrito novamente ali em Tiago no 5:16, porque o versículo também termina assim: a oração de um justo é poderosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos buscar a justiça de Deus em nossas vidas, para que nós possamos orar. Vejam, a palavra deixa claro que há eficácia na oração. Eu não sei se vocês sabem a diferença de eficiência e eficácia. A eficácia é a completude, é o resultado positivo. É o resultado ideal. Isso é eficácia, total eficácia. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, está escrito o seguinte: portanto, eu digo, é Cristo quem está falando, tá? Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Meus queridos, exerçam fé. A fé, ela é contrária ao medo, e o medo é contrário à fé. Se você tem medo, você não exerce fé. Exerçam fé. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus, aquele para quem tudo foi dado, aquele que jamais mentiu, aquele que jamais mentiria, aquele que é seu Senhor e Rei, ele disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Meus queridos, creiam, peçam em nome de Jesus, o Senhor os ouvirá. Voltando lá para Salmos, no capítulo 37, no versículo 7, está escrito o seguinte: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Eu sei, quando nós estamos debaixo de luta travada, de luta acirrada, a última coisa que nós pensamos é em descansar no Senhor. Meus queridos, é uma direção, é uma diretriz para vocês. Descansem no Senhor e aguardem por Ele com paciência. Meus queridos, o Senhor, Ele não vai decepcionar vocês. Em nome de Jesus, façam uma força. Exerçam fé. Não olhem para o sucesso dos ímpios, meus queridos. Porque Deus ele tem um projeto de vida para aqueles que são filhos dele. E os que estão no mundo, os que são do mundo, não dizem respeito a nós. Nós não devemos pautar a nossa vida, nós não devemos pautar o nosso sucesso, o que temos, o que deixamos de ter, como somos, como deixamos de ser, na vida dos ímpios. Não, meus queridos. Eles estão no mundo, eles amam o mundo. Eu não estou dizendo para vocês, eu gosto de enfatizar, de repetir isso aqui nos meus vídeos. Eu estou dizendo para vocês que vocês não podem prosperar, que vocês não podem ter dinheiro, que vocês não podem, não devem estudar. Não é isso que eu estou falando para vocês. Inclusive eu digo mais, vocês com diligência, se querem efetivamente chegar em algum lugar, se dediquem, estudem, trabalhem. Gastem menos dinheiro.
Evitem cartões de crédito, evitem a máquina bancária, porque ela é perigosa, ela destrói o bolso daqueles que não sabem trabalhar com o dinheiro. E vocês vão vencer, mas vocês vão vencer dentro do plano, dentro do projeto do Senhor. O Senhor, ele é um Pai zeloso. Ele não vai deixar vocês terem aquilo que vai destruir a vida de vocês. Antes de tempo, vocês têm que estar preparados espiritualmente e psicologicamente para possuir certas coisas. Porque senão o Senhor, ele não vai arriscar a vida eterna de vocês por meia dúzia de anos aqui em cima de ouro, em cima de metal, em cima daquilo que apodrece, que é pilhado, que é roubado. Mas, meus queridos, não quero sair do foco aqui. Orem, sejam justos, sejam santos e descansem no Senhor. Não se esqueçam, o nosso Senhor disse que tudo que nós pedimos em oração, nós devemos crer e assim sucederá. Ele está afirmando, sucederá. Lá em Isaías, grande Isaías, nosso profeta messiânico, grande homem, grande profeta. Lá em Isaías 65, no 24, está escrito o seguinte: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Meus queridos, o Senhor, o Espírito do Senhor, ele está atento à vida de vocês, ao que passa na mente de vocês, aos desejos do coração de vocês. Vejam, aqui o profeta Isaías disse que antes de nós clamarmos, ou seja, antes de nós orarmos, antes de nós falarmos com Deus, ele já estaria nos respondendo. O desejo do Senhor é nos responder, querido. O desejo do Senhor é que nós estejamos alinhados com Ele, de forma correta, de forma santa. Não é da forma como eu tenho visto aí alguns pastores ditos, pastores falando aí, os pastores do Pix e outras coisas mais, não quero entrar nesse detalhe. O Senhor vai ouvir a oração de vocês antes de vocês clamarem. Lá em Mateus, no 6, do 7 ao 8, está escrito o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aqui é o nosso Senhor novamente falando. Nosso Senhor amado, maravilhoso, tremendo, poderoso, magnífico, único. Aqui é o nosso Senhor dizendo: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, ou seja, nosso Deus, sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Tenham coragem, meus queridos, para pedir para que Deus, até antes de entregar para vocês aquilo que vocês querem, que Ele dê sabedoria para vocês pilotarem o que vocês querem. Jesus ainda disse, lá no 7, no 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas, ou melhor dizendo, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meus queridos, se vocês, depois de ouvirem tudo isso, não entenderem que Deus é o verdadeiro Pai de vocês e que Ele está desejoso de dar boas coisas para vocês, eu não sei mais o que dizer para vocês. Jesus ainda continua ali no capítulo 7, no versículo 7 ao 8, ele diz o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lá no 21, ele diz o seguinte: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito o seguinte: orem continuamente. Vou repetir para vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17, está escrito o seguinte: orem continuamente. Meus queridos, vocês têm orado? É uma pergunta retórica, não quero que vocês me respondam. Vocês têm orado? Vocês têm buscado ao Senhor, pedido para o Senhor dar a direção correta para vocês? Vocês têm orado pelos problemas de vocês, por aquilo que tem afligido a vida de vocês? Se não, comecem, orem. E para encerrar, eu quero falar aquilo que o Senhor nos disse
quando perguntaram para ele sobre como deveríamos orar. Então Jesus diz o seguinte: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Meus queridos, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Não se esqueçam disso. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.